Eu queria falar com vocês sobre boas novas. Boas novas. Nós estamos perto de um ano, de um fim de ano. E eu estava pensando nisso, poxa, chega no fim de ano. Quem já começou a fazer a faxina de fim de ano? Né? Quem já começou a dar uma olhada no armário? Né? A mulher começa a fazer a faxina todos os dias, né, do começo do ano até o fim. Que ela olha para o armário e fala assim, eu não tenho roupa. E está lotado. Né? Então pode dar tudo. Está faltando aqui. O homem não olha, tem 2 pares de sapato, 2 pares de tênis, 2 calças, 2 camisas, está bom. Está dentro. Mas nós temos costume de, no final do ano, fazer algumas coisas assim, dar uma olhada, refletir, falar, é na virada, é na passagem. Não deve ser assim, porque a nossa vida é todos os dias, né? Não há um marco. É a hora que nós tomamos consciência de algo, temos que fazer. Não deixar, não procrastinar, deixar para outro dia, mas fazer. Mas, de costume, chega nessa época, as coisas começam, né, a vislumbrar para esse lado da faxina. A mulher já pega a escada e a furadeira, passa perto do marido, só para ele entender o recado, não é? Porque senão ela vai fazer uma fura em lugar errado, vai dar 2 motivos para consertar. Então, você já entendeu o recado. Algumas querem que pendura vaso de planta na parede, né? Eu não vou falar quem, entendeu? Já foi cobrado disso. E assim vai. Mas existe algo na palavra que me chamou muita atenção, de um versículo muito rico e muito importante para nós entendermos. Se nós temos que, às vezes, pensar nessa virada, não que seja em dezembro, não que seja no final do ano, mas que seja, às vezes, uma virada na nossa vida. Virar a chave, entender, fazer um olhar assim, panorâmico para o que estava passando. Falar, eu preciso mudar, eu preciso olhar e consertar, porque eu não posso olhar para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal. Quem olha para trás morre. Para no tempo. Quem olha para trás fica como estátua, parado, olhando os problemas e não olhando a solução, não olhando o preço pago na cruz. E muita gente vai estagnando, parando, perdendo fé, olhando para homens, olhando situações de homens, falhas de homens, falhas de mulheres, olhando para qualquer coisa que nos faz não entender a nossa missão e o nosso propósito em Deus, aonde fomos plantados, aonde Cristo nos estabeleceu e aonde Ele quer que demos fruto, e aonde tem gente precisando de nós. Se eu posso ser mais firme para que você ancore em mim, para que você me ajude, para você venha mais perto, eu vou ser. Olha para quem está do seu lado assim, um precisa de outro. Olha quanta gente. Nós precisamos uns dos outros. E às vezes nós precisamos ser carregados. Eu lembro, né, eu tive uma experiência de ser carregado, né? Eu estava lá no Monte Sinai, subi 4 horas de subir do Monte Sinai. 3 horas numa estradinha curta, de um lado uma ribanceira, de outro lado a montanha, e vamos subindo 3 horas. Chega na última hora, 800, 900 degraus. Tudo certinho, né? Cimentadinho, bonitinho, no esquadro, né? Um degrau era assim, o outro era assim de lado, e assim você ia subindo. O joelho já detonou. O joelho já foi embora na subida. Eu falei, e agora a descida? A descida é pior que a subida. Você tem que descer freando, estabilizando o corpo, não é? Senão você rola, vai embora. E eu rolo mais fácil ainda daí. Aí pronto, um abraço. Eu sei que eu desci, e quando eu desci, os meus tênis
os dois pés, eles abriram um bico. Eu perdi. Eu deixei lá no hotel o tênis que eu usei para subir. Ele não aguentou a descida. E era um tênis novo. Mas ali lá em cima, os beduínos que nos ajudam a orientar no caminho e também a proteger, né, de alguns perigos do deserto, eles falam, $10, eu desço com você ancorado. Vem aqui, Cleiton. Vem aqui. Você vai ser o cobaia, está perto de mim mesmo? Quem dançou? Mas aí, o que é isso? Ele fica assim e eu aqui. Então, nós vamos caminhando. Então, como eu estou mais cansado já, eu me estabilizo. E assim eu desci. 3 horas de descida, né, naquele monte. E ele ganhou um bom $10. Mas eu olho que existe sacrifício, né? Sacrifício de fazer algo, sacrifício de, às vezes, eu ser esse apoio. Eu tenho que olhar que a minha missão, um propósito de Deus, não é sozinho, não é estar sozinho, mas é eu andar com pessoas e suportar. Jesus fez isso com nós. Jesus, ele suportou a cruz. Ele não só ancorou, ele só não estabilizou. Ele pegou tudo o que tinha de ruim, todo o teu pecado. Qual era o fardo dos teus pecados? Qual que era o peso? Qual que era a dimensão? Só você pode falar o que você já fez. Aonde você estaria carregando aquilo que Cristo levou um dia, hoje? Você já pensou? Só que pensa o seu nas costas, o meu e de cada um aqui e do mundo todo. Mesmo assim, a palavra fala que ele suportou com alegria, entendendo que o propósito era maior, entendendo que o que eu estou fazendo não é para mim mesmo, é para todos aqui. Ele suportou para que eu e você pudéssemos ter vida, mas também nós temos que suportar uns aos outros, nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que colaborar uns com os outros, nós temos que perdoar, nós temos que estar bem, viver bem, estar bem, para prosseguir com o propósito e a missão que Deus nos deu. E se Ele te plantou aqui, há uma missão a fazer, há um propósito a executar. E eu queria ler o verso de Hebreus 12, 1 e 2. Um verso que eu quero trabalhar nesta manhã com você. Pela graça de Deus. Hebreus 12, 1. Já está aí? A tela aqui não está funcionando? Tudo bem, eu leio aqui. Eu estou usando a NVI, tá, queridos? Portanto, também nós, eu e você, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Pega aí. O que tinha atrapalhado? E do pecado que nos envolve. Qual é o pecado que nos envolve? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É a nossa missão. É aquilo que Deus designou para a gente. Tendo os olhos fitos em Jesus, não em pessoas, não em situações. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Um verso rico, que tem muito a falar, mas nós vamos caminhar nele, para entender que essas boas novas que Jesus fez
nos salvando. Nós somos testemunhas. De quê? O que você tem testemunhado? O que você tem mostrado? O que você tem passado? Se eu testemunho, eu sou testemunho de fato. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti. Testemunha fala de algo que aconteceu e eu presenciei. Ou, pela fé, eu creio. E como ser essa testemunha? Atos 1:8, rapidinho, não precisa colocar, fala que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas Isaías 43:10 fala também que vocês são minhas testemunhas. Isaías 43:10. Declara o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim. Entendo que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou e nem haverá depois de mim. Vocês são testemunhas de Deus. Nós somos testemunhas de Deus. E nós testemunhamos o quê? Eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar o que eu experimento. Para mim testemunhar de Cristo, eu tenho que experimentá-lo. Eu tenho que viver Ele. Eu ouvi dEle, eu senti dEle. Hoje nós somos testemunhas de um milagre. Não é, Thaís? De um milagre. E agora você pode testemunhar o que foi feito aqui. Ser testemunha, aonde for, é uma abrangência para todo lugar que nós andamos. Não há um lugar estabelecido. Mas eu vou testemunhar, é um modo de vida. Um modo de vida que eu vou fazendo isso, aonde eu estou. Eu testemunho da minha vida com Cristo. Eu sou uma testemunha fiel. Eu acredito no que aconteceu na cruz. Eu recebi na minha vida. Eu me converti. Converter não é deixar só, falar assim, eu fumava, agora eu parei de fumar. Eu bebi, agora eu parei de beber. Não é só isso, não. Isso daí, a vida de Cristo vai nos tirando tudo mal. Eu menti, agora não minto. Não é simplesmente isso. É a oportunidade que nós tínhamos uma vida errante. E agora eu posso zerar e começar uma vida nova com Cristo. E não é para não fumar, para não beber ou para não mentir. Não é isso só. É para ter uma vida como Cristo, como Deus quer que eu tenha. Testemunhando Ele, vivendo como Ele, sendo como Ele, tendo o coração dEle, andando nos princípios dEle. É ser totalmente dEle, dirigido por Ele. Nós não temos mais domínio. Sozinho não. Ele direciona. E se a gente não praticar os princípios, não estamos com Ele. A palavra fala disso. Mas para viver isso, e ser em Antioquia, em Atos, ali quando Barnabé busca Saulo, que se torna ali, fica 1 ano em Antioquia pregando, fala que aquela igreja, após 1 ano de ensino, após 1 ano de Paulo e Barnabé ensinando, se dedicando, eles são chamados dos primeiros cristãos, pequenos cristos, semelhantes a Cristo. Jesus falou, para olhar para Ele e fazer aquilo que Ele fala. Paulo falou, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então nós somos testemunhas não só de boca, mas de verdade, de atitudes, de caráter, de transformação. Porque às vezes a gente é medido, eu não fumo isso, aparentemente, mas e o coração? E as intenções do coração? E aquilo que não está aflora, que não está ali a olho, mas está aqui dentro? E essa maldade, esse homem que era
mal que morreu, essa mulher que morreu, que não existe mais. Só no passado que nós temos que lutar, não é? A palavra fala que nós temos que lutar, porque essa natureza quer voltar, ela quer tomar o espaço dela, ela não tem mais lugar, em nome de Jesus. O lugar agora é do Espírito Santo, que nos ajuda, nos convence, nos orienta. E ser esta testemunha, eu preciso olhar, olha só, rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Hebreus está falando do quê? Dos heróis da fé. Eu quero ler um verso, Hebreus 11, 32, só para vocês. Tem muito herói da fé ali, né? Não vou ler todo. Mas olha só, o 32 fala assim, que mais direi? Já falou de um monte de herói da fé. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, aos quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiveram força, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E isso é a capacitação de Deus, é o sobrenatural de Deus em homens de fé, que viveram como testemunhas. Mas, para fechar a boca do leão, precisava de algumas coisas. Como Daniel fechou a boca do leão? Comendo peru do rei, a picanha do rei, bebendo o vinho do rei. Não. Ele se negou. Ele se posicionou. Ele deixou de lado. E assim por diante, cada homem aqui. Não dá. Os heróis da fé já existem. Você conhece muitos. Pegue aqueles que você conhece. Mas a palavra fala que nós somos mais qualificados a vencer ainda do que eles venceram. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. E se eles conseguiram, são testemunhas para que mostra que eu posso conseguir. Você pode conseguir. Nós podemos conseguir. E quando a gente fala de virada, eu estou usando esse final de ano para isso. Eu preciso entender e virar realmente uma página de algumas coisas. E esse verso fala assim, uma vez que eu vejo tantas testemunhas e olho, e homens venceram, mulheres venceram, conquistaram, me dá condição de falar, eu também posso. Mas espera aí, recomendação de Hebreus, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que tem te atrapalhado de ser melhor? O que tem te atrapalhado de ser boa testemunha? O que tem te atrapalhado de viver espalhando as boas novas e as pessoas olharem e falar assim, você mostra Cristo, você tem cheiro de Cristo, eu olho e vejo diferença em você. Agir naturalmente. Mas no sobrenatural. O seu perfume não vai ser o mesmo, vai ser o perfume de Cristo. O seu sorriso não vai ser o mesmo, vai ser um sorriso de Cristo. Mas é o mesmo sim, mas transparece mudança. Ele brilha mais que Colgate, mais que esses dentes tratados, mais branco do que você pode pintá-lo. Não é isso, gente. Ele brilha, você passa algo diferente. E isso vem do Espírito que age em nós. Mas o que livrar de que atrapalha? Livrar do que atrapalha. Eu coloquei algumas coisinhas, né, pensando, o que está atrapalhando?
O que nós nos embaraçamos? Eu pensei assim, se eu estou andando num campo e os carrapichos começam a ficar na calça. São coisas que vai pegando. Às vezes nós estamos andando e enroscamos alguma coisa no pé. Nós estamos correndo, nós estamos seguindo. Aí você tem que tirar aquilo para que não te atrapalhe. O que está atrapalhando? Quais são as pontas soltas que há na minha vida? Quando nós fazemos algo errado, né, nós ficamos pensando, Deus, me perdoa. Mas e agora eu tenho que consertar? Se eu fiz algo errado, eu tenho que consertar. Quais são as coisas, pontas soltas que existem, que eu tenho que arrumar? Quais são os vícios que estão, não só aparente? O vício aparente eu falei, mas e os outros vícios? Vícios matam. Nós sabemos que hoje um dos maiores vícios não é droga, bebida. Chama jogatina. Jogos online. Que está afundando uma enormidade de gente e muitos crentes. Mas muitos crentes. Isso é porque não entendemos, muitas vezes, quem é o Cristo e quem nós servimos para depositarmos nossa vida em algo fácil, como uma aposta. Então é trocar, eu desejo algo mais do que aquilo que Deus pede de nós. Isso é o nosso olhar defeituoso, isso atrapalha. Tira o óculos, veja com a visão de Deus. Nós não podemos olhar, há muitos vícios, mas principalmente os internos. E assim podemos numerar, mas o que mais? É a minha zona de conforto? É eu estar bem pensando em mim mesmo e olhando para o meu umbigo? Sabendo que tem gente precisando, e aí não indo atrás das minhas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo, sem ofender ninguém, sem acusar, mas é um exemplo, né? Esses dias eu fui procurado pelo pessoal que cuida do nosso ministério infantil. Estamos sem professores. Nós vamos fazer isso no começo do ano, trazer uma palestra para toda a igreja que tem filhos e conscientizar que se você tem filho, você tem que fazer parte disso, né? É mais ou menos assim, é justo você sentar, assistir o culto, seu filho está sendo cuidado, amém, é justo. Mas é justo também você pegar um dia, ir lá cuidar, para que os outros também possam assistir, também é justo. Porque o filho tem que ser criado pelos pais, mas lá não é um entretenimento para a criança. Lá tem que ter um princípio de Deus agindo na vida da criança. Um culto sério. E quem vai dar são os pais comprometidos em ajudar uns aos outros a construir algo melhor. Com base, com direção. Então nós temos que dar na nossa parcela. Isso é corpo, isso é igreja, isso é vida. Nós precisamos ver que nós temos que sair dessa zona de conforto que às vezes nos atrapalha, de correr a carreira que é proposta e fazer isso acontecer, ser a igreja de Cristo que triunfa, que avança, que ajuda, que ampara, que todo mundo colabora. Mas eu tenho que sair. O que é? O seu caráter? Um caráter que às vezes não está em Cristo ainda. Às vezes algumas coisas a corrigir. É o sim, sim ou não, não. Tem gente que fala muito sim, mas não sabe falar não. Isso também atrapalha. Por que atrapalha, pastor? Porque daí você se embaraça. E você traz para você problemas que não deveria. Porque não soube falar não. Eu vou dar um exemplo simples. Às vezes aqui na igreja mesmo, você está aqui querendo ajudar todo mundo e ser legal com todo mundo. Aí vem um ministério e te pede, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Daqui a pouco você está em 10 lugares ao mesmo tempo. Você falou sim para todo mundo. Oh, que irmão querido.
Esse cara está em todo lugar. Aí eu vou falar assim, ele não está em todo lugar. Ele não está fazendo bem para ele. Porque ele não está construindo algo. Ele tem que estar em 1, 2, até às vezes 3, pode ser. Dependendo como funciona. Porque lá eu tenho que me dedicar, dar, gastar. Exige, a igreja exige. Você está no teatro, não é só apresentar a peça. E todo o ano inteiro que ensaiou. Ninguém está sabendo que o teatro está ensaiando dia após dia, após dia, após dia, e fazendo hora extra. Eles estão fazendo hora extra. E assim por diante. É qualidade. Então, às vezes, nós nos perdemos com sim, com não, deixamos rolar as coisas, nosso caráter atrapalha, porque às vezes, nós não somos tão firmes e sérios como devemos ser. Nós temos muita coisa, mas temos que nos livrar. É como você fala, eu vou me livrar de algumas roupas aqui, vou renovar meu guarda-roupa, vamos renovar nossa vida, vamos restaurar ela assim, vamos livrar de tudo que atrapalha. Por quê? Porque há uma carreira, nós estamos seguindo, nós estamos correndo para um alvo. Então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Além de tudo que atrapalha, ainda há o diabo, aquele chifrudo, mentiroso, que atrapalha todo dia eu e você. Que vem mentir quando a nossa fé está boa e nós estamos acreditando na cura. Mas o processo de cura são vários. Às vezes é instantâneo, às vezes precisa ser regado, às vezes vai precisar de algumas coisas mais. O milagre pode acontecer, sim, mas tem coisa que eu vou, às vezes, conviver com isso. Há um espinho na carne que, às vezes, nós não entendemos. E quanto tempo temos que carregar? Mas se há um propósito, se há para algo, seguimos em frente. Mas o pecado que nos envolve, o que é isso? As tentações. Tiago 1, 14 e 15, vamos ler. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, à morte. Então nós temos que tirar isso. Romanos 6:2 diz assim, Romanos 6:2: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Morremos. Não vivo mais. Romanos 6:2, um pouquinho para frente. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. O velho homem, o corpo foi destruído. Gálatas 2:20 diz assim, Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E agora, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Há uma missão. Eu já sou crucificado com Cristo. E ali aconteceu um milagre maior. Já não vivo mais a minha vida, há uma nova vida, e eu tenho que seguir, então eu tenho que andar. Aí fala assim, corramos o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Romanos 12, o verso-chave. Quer dizer que, eu olhando as testemunhas, há muitas testemunhas que já venceram, eu tenho que me posicionar e falar assim, eu tenho que me livrar de tudo que me atrapalha. Por quê? Eu estou indo para uma corrida. A minha carreira é uma corrida. Eu estou seguindo uma corrida. Tira o corredor que se prepara lá para a corrida, ele vai ficar carregando mochila, ele vai colocar algumas coisas, vai atrapalhar ele. Ele vai estar mais livre possível, ele vai pegar aquela roupa mais própria para isso. Ele não vai correr com uma blusa de lã.
e assim por diante. Então eu livro do que atrapalha e entender que o mundo espiritual está aí, do pecado que me envolve. Eu já não vivo mais no pecado. Eu não mais sou um homem pecador, uma mulher pecadora. Eu já tirei isso da minha vida. Eu luto para que isso saia. Eu vivo agora em Cristo pela fé. E pela fé, vamos correr com perseverança a corrida que é proposta. Qual é a corrida que é proposta, queridos? Qual é a sua corrida que é proposta? Qual é a minha? Qual que é a nossa missão? Aquilo que Deus nos colocou. Primeiro é ser família e ser corpo. É viver a família de Cristo. É ajudar. É muita coisa do que nós falamos e muito mais ainda. É entender o chamado que Deus te colocou no corpo sem olhar para homens e mulheres, olhar para o autor e consumador da nossa fé. E entender que eu estou ajudando, estou fazendo. E cada um aqui é falho também, mas nós vamos nos ajuntar e seguir. Nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Eu vou correr essa corrida que é proposta. Olhando, e só assim nós vamos conseguir correr. Olhando fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se você desviar o olhar, e olhar para o homem, e olhar para situações, e olhar para a tempestade, você vai ter medo. E olhar para o problema, e olhar para a enfermidade, e olhar para qualquer lugar que não seja Jesus Cristo, você vai ter um problema, como eu tenho um problema daí. Porque nós vamos afundar. Quando Pedro estava ali no barco, Jesus andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Estava acontecendo um monte de coisa, ele não afundou. Mas quando ele viu o natural, por isso que eu estou falando, você e eu somos homens ou mulheres naturais que não andam mais no natural, no sobrenatural. Você não vai afundar nas águas. Você não vai afundar nas águas. Isso que está passando com você é momentâneo e passageiro. O seu nome está com Cristo. Ele falou que guarda, Ele falou que protege, Ele falou que cuida. Não quer dizer que algumas coisas vão conosco. Algumas coisas vão conosco, eu vou lutando até o final. Mas a palavra fala assim, passareis por provações, passarei por momentos difíceis, mas não para. Não parareis na provação e afundareis, diz o Senhor. Passareis. Você passa, eu passo. E a vida é ciclos. Há um ciclo e outro. Há ciclos que há mais abundância, há ciclos que há menos. Não importa. Nós não vivemos por isso. Paulo falou, eu sei viver abastado e sei viver sem ter. Eu sei viver comendo bastante ou comendo pouco. Eu sei viver chovendo ou não. Eu sei viver porque eu vivo pela fé em Cristo. Eu vivo no Senhor. Eu estou mirado nele. Então, fitando o autor e consumador na nossa fé, fitando Jesus, eu preciso de esforço, dedicação e empenho. Isso é correr. Porque eu olho para um corredor e vejo o quê? Um corredor, ele se esforça, ele se dedica ao máximo e se empenha ao máximo. Ele corre hoje, corre amanhã, corre depois da manhã e continua correndo. Você acha que um corredor que vai para uma corrida, com um prêmio, uma São Silvestre, ele corre uma vez por semana? Ele corre até dormindo. Até em sonho ele corre. O bom é que ele sonha que está ganhando. Aleluia. Esse é aquele que está fitado, aquele que está mirando no cetro. Ele não só corre, mas até dormindo ele sonha que está ganhando. Porque ele tem um propósito, eu sonho. Você já sonhou entrando no céu abraçando Jesus? Se isso não está tão nítido, é porque não é o seu sonho principal.
Porque quando a gente sonha, quando a gente deseja, eu sonho um carro, eu quero um carro, quando vem aquilo, é o ápice. E se nós sonhamos com coisas naturais que nos faz, uau! E faz vibrar. Quanto mais com as coisas sobrenaturais. Mas às vezes nós, meros mortais, muitas vezes, que às vezes não entendemos tudo, a gente vibra com coisas naturais e não vibramos com as sobrenaturais. Às vezes, no nosso dia, alguém pode falar e nos dar um presente. Falar assim, então um tênis de Nike Zero de corrida, aleluia, você vibra com aquilo, não é? Mas daqui a pouco você está andando com um carro e da hora você sente alguma coisa e o carro seu é jogado para o outro lado, passa um caminhão lotado na frente e você recebe um grande livramento. Oh Deus, obrigado pelo livramento. O tênis está falando até agora, faz uma semana, do livramento já passou. Nós temos que entender o que nós estamos vivendo para ser testemunha fiel e verdadeira. Vibrar com aquilo que vale. Não que não vamos agradecer, não vamos, mas temos que tomar cuidado que trocamos as coisas na nossa vida, constantemente. E tudo que é deste mundo não vale nada, comparado ao que está para vir. Não vale nada. Não vale nada. Olha o que 1 Coríntios fala, 9. 1 Coríntios 9. Isso é para mim e para você, disciplina. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, quer dizer que não é só para um aqui, é para nós. O fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Você sabe aonde você está indo, seu destino? Sabe o que está construindo? Sabe as pérolas que está juntando ao longo do caminho? Sabe as pessoas que está tocando e Deus está marcando? Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto com quem esmurra o ar. Há uma luta, sim, mas a primeira luta é comigo, é com você. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, ou ser testemunha a outros, eu não venha a ser reprovado. O quanto você está pegando em você mesmo? O quanto você está batendo em você mesmo? O quanto nós estamos esmurrando nós mesmos? O quanto nós estamos chegando, às vezes, fala, você precisa melhorar. Há uma corrida, o seu treinamento, você está afrouxando, você perdeu o foco, você parou de correr, você está já andando. Você já não tem um propósito igual. Isso serve para todos nós.
rever essas coisas. Porque é só tendo o olho fito em Jesus. O verso-chave de novo, estou lá. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é importante. Assim faz eu ter o foco. Assim faz eu correr para ganhar o meu prêmio. Assim faz eu obter a coroa da vitória que nos aguarda. 1 Coríntios 2. Diz assim, 1 Coríntios 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para ser testemunha de Cristo, não é sabedoria humana. Não importa quantas faculdades você fez, não importa quantos doutorados você tenha. Você pode ter a melhor profissão e os melhores diplomas para fazer algo nessa vida, sim, porque tem homem e mulher de Deus em todas as áreas, e que tenham muitos, e muitos, com caráter e com posicionamento. Mas a minha testemunha, a sua testemunha, nós sermos testemunhas, para levar essas boas novas, nada vale ter diploma, se não ter caráter de Cristo, vida de Cristo, olhar para Cristo. Paulo está falando que eu, com muito temor, tremor, eu falava não da pregação com as minhas palavras somente, não tem. Paulo era doutor, era um dos maiores doutores, era recomendado, reconhecido, não valeu nada, a não ser quando ele demonstrava com o poder do Espírito. Mais uma vez, seja natural, mas tem que andar no sobrenatural. Tem que viver no sobrenatural. Mas para manter o sobrenatural, jejum, oração, busca, intimidade, temos que se concentrar. Esse é o treinamento. O cara vai para o estádio para correr e corre todo dia e treina todo dia, aqui no CLT ou qualquer lugar. Mas qual é o nosso treinamento? Para manter uma mente sadia, para agir e ter demonstração do poder do Espírito. Se não for com intimidade com Deus, com busca com Deus, com estar perto dEle. Verso 8 desse mesmo 1 Coríntios 2 fala assim: nenhum dos poderosos desta era entendeu. Pois, se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ninguém entendeu isso, gente. E nós temos condição de entender. Isso não entende com raciocínio humano. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer um foco? Você quer uma direção? Eu quero um foco, eu quero uma direção, está aqui, ó. Você não entendeu. Aqui está a direção, o foco. Muito mais do que você pode imaginar, muito mais do que você pode pensar, muito mais do que qualquer coisa. Há algo maior preparado. Nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou, ninguém sabe o que Deus preparou na totalidade. E muita gente está trocando isso por um prato de lentilha. Por um prato de lentilha. Prazeres dessa terra e saindo do foco.
parando de ser testemunha, sentando num banco de uma igreja e vivendo uma vida miserável. Mas há um lugar maior. Eu quero fechar com Hebreus 12, 2, onde nós estamos lendo como Jesus nos mostra. Nosso tema para o próximo ano é avance. Nós vamos substituir esse banner essa semana. Avance. 2026. Continuamos andando, continuamos correndo, avançando, continuamos indo para aquele lugar que Deus nos direcionou, continuamos seguindo para o alvo, continuamos buscando o Senhor, continuamos vivendo ser igreja, ser homens e mulheres de Deus vivendo a igreja, continuamos querendo ser a igreja de Atos, que estavam juntos todos os dias, nas casas e no templo, viviam em comum, estavam orando, buscando, se alegrando, e o Senhor acrescentava. Esse é o nosso foco. Essa é a nossa missão, ser testemunha disso. Mas aqui em Hebreus fala assim, que tudo isso que nós vimos, nos livrando do que atrapalha, do pecado que nos envolve, temos que correr com perseverança, com os olhos fitos em Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. Pela alegria que nos é proposta, Ele suportou. Você tem suportado? Eu tenho suportado. Nós temos suportado. Os músicos podem subir. Eu e você tem suportado. Hebreus 12, 12 diz assim. Hebreus 12, 12. Portanto, e eu quero profetizar isso para nossas vidas. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Se está difícil, fortaleçam-se. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforce-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só, gente. Fortaleçam as mãos, fortaleçam os joelhos, tomem posição. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos valentes do Senhor. Vamos fazer caminhos retos. Vamos fortalecer. Vamos ser curados, sim, mas vamos nos esforçar para viver em paz. E sermos santos, como o Senhor quer que sejamos santos. Mas há algo a mais. Não é só ser santo. Nós que já entendemos um pouco mais do que alguns, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olhe os mais fracos. Olhe aqueles que estão ficando pelo caminho, estão mancando. Que muitas vezes nós nos esforçamos, nós corremos. Mas nós não olhamos que nós somos um só exército e cuidamos uns dos outros. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ninguém se sinta excluído da graça de Deus. E se sair, quem vai atrás? E que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura, algum sentimento, não entendendo que há homens e mulheres, que nós somos frágeis e erramos, mas que nós nos curamos, que nós nos suportamos. Jesus suportou e nós suportamos, e nós vamos cuidar para que ninguém se exclua, para que ninguém se desvie, para ninguém fique pelo caminho, mas nós continuamos seguindo.
em o nome de Jesus. Amém? Fique em pé, eu quero ler um verso com você. Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a vida está escondida em Cristo. E quando Cristo, na sua vinda, for manifestado, então vocês também serão manifestados na sua glória. Vamos procurar as coisas do alto. Eu quero continuar correndo a carreira que é proposta. Eu quero continuar suportando. Eu quero continuar me livrando de tudo que atrapalha e olhando para aquilo que está me amarrando, me segurando. E nesta manhã eu quero te dar essa oportunidade de falar com Deus, enquanto nós vamos ministrar. Se você quer vir ajoelhar no altar e falar com Deus, venha. Se quer receber uma oração, venha que nós estamos aqui. Mas você pode ir aí mesmo também. Mas eu quero que você faça uma oração entendendo que tem coisa que está te atrapalhando e que você tem que se livrar. Tanto de coisas naturais quanto do pecado. E correr essa corrida de uma maneira que os seus olhos só estejam em Cristo Jesus. Porque só assim vamos suportar esta corrida, que ela é longa, ela é difícil, mas todo mundo pode conseguir. Porque há algo maior preparado para aqueles que o amam. Eu acredito em o nome de Jesus. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a falar o que está precisando ser liberto, deixar para trás. Se você quer receber oração mais específica, vem aqui à frente. Mas fale com Deus, não cante, deixa o louvor cantar. Quero ser como criança.
Pai, toma nossas vidas, da tua igreja aqui. Nós queremos ser boas testemunhas para levar as boas novas, Deus. Nós queremos, Senhor, nos tirar tudo que nos atrapalha. Nós queremos combater o pecado que nos envolve e que tenta nos corromper, porque nós precisamos correr uma corrida com o Senhor, tendo os olhos fitos em Ti, Jesus. E se o Senhor suportou, nós vamos suportar também. O Senhor teve, Senhor, momentos difíceis, nós entendemos que teremos também, mas o Senhor passou por todos eles, e nós também passaremos por todos eles, porque há algo maior, há algo melhor, há uma promessa do Senhor. O Senhor prometeu, e o Senhor não é homem que mente, e Deus, o Senhor não se arrepende, mas o Senhor cumpre tudo aquilo que fala. E Deus, nós sabemos que há algo muito maior preparado para aqueles que o amam. Mas, ó Deus, temos que vencer, temos que ganhar a nossa coroa, nós temos que passar na reta final, nós temos que romper aquela linha que nos aguarda, e nós vamos contigo. Santo Espírito, capacite-nos, nos ajude, nos ampare, ó Deus, coloque junto contigo, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, e em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, fazer essa virada na nossa vida, desde já, e sermos homens e mulheres melhores, e que o testemunho seja fiel, e que as pessoas possam enxergar em nós, pequeno Cristo, pessoas que têm algo diferente, pessoas que não têm somente o natural. Nós não falamos, Senhor, de que 2 mais 2 é 4, mas nós falamos de algo muito maior do que coisas naturais, coisas racionais. Nós falamos coisas, Senhor, espirituais, e nós, Senhor, acreditamos no espiritual e no mover sobrenatural do Senhor. É assim que queremos viver, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você viva, que eu viva, tudo que Deus tem preparado para cada um de nós, na intensidade do céu, não na força da terra. É do céu, é do céu. Que você sinta assim o Espírito falando, que você sinta aquela eletricidade descendo. E quando você falar de coisas sobrenaturais, você sinta saindo poder. De mim eu saio virtude, há poder em minhas mãos, eu posso mudar situações, eu acredito, isso vai acontecer. É assim que eu vivo por andando no céu. Amém? Não se contente com as coisas que o mundo apresenta. Ele apresenta para aqueles que vivem no mundo. Nós não somos cidadãos do mundo. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros, somos nação santa, somos sacerdotes reais, somos um povo adquirido, escolhido e determinado por Deus para agir e fazer grandes coisas. Amém? Erga a sua mão assim. Pai, que nós possamos, Senhor, andar nesta fé e no cumprimento da Tua palavra em nós. Sejamos o povo santo, sejamos essa nação de santos, com poder e ousadia no Senhor. Não só porque é final de ano, mas porque isso é para a nossa vida, é para o nosso dia a dia, é para os nossos momentos, é para quando encontramos situações e temos que agir. Ou eu ajo no natural, ou eu ajo no sobrenatural. Nós escolhemos agir sempre no sobrenatural, a pensar como o Senhor pensa, a agir, a falar, em o nome de Jesus. Que o Senhor cumpra, Senhor, aquilo que cada um é proposto aqui, o que o Senhor escreveu na vida de cada um, cumpra totalmente, em nome de Jesus. Vamos festejar mais um domingo? Amém? Agradeça, Pai, que o Teu grande amor, o grande amor que enviou Jesus, que a Tua graça que nos
trouxe salvação e vida. E o Senhor, Santo Espírito, que caminhe conosco, vá conosco, aonde formos. Abençoa, Senhor, essa semana. Cuide, Senhor, das nossas coisas, Senhor, porque o Senhor sabe cuidar muito melhor que nós. Haja poderosamente. Deus te abençoe. Uma boa semana, boas festas aí, que ainda virão. Que você seja feliz. Seja feliz, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dá um abraço no seu irmão. Fala para ele. Seja feliz, em nome de Jesus.